Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, e mais do que uma ideia, uma prática que é de verdade libertadora. É um exercício para ajudar a gente a se separar dos nossos próprios problemas e encontrar o que realmente somos. É uma ferramenta, sabe? Poderosa, simples e que qualquer um pode usar para ter mais clareza e controle na vida. O nosso caminho aqui vai ser dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender a raiz de tudo, que é a identificação. Depois, vamos para a parte prática, o que eu chamo de encontro de si. Na sequência, a gente vai ver o resultado disso, como essa prática ativa o nosso livre-arbítrio. E, por fim, como tudo isso leva ao poder da nossa soberania pessoal. Então vamos lá, começando pela raiz da questão. Sabe aquele estado em que a gente se sente preso, identificado com as emoções, com os pensamentos, com as situações, a ponto de achar que a gente é aquilo? Pois é uma armadilha muito sutil, mas extremamente poderosa. E essa é a grande pergunta, não é? Quando tudo parece um caos, quando a angústia aperta, o estresse consome, ou até uma doença aparece, como é que se encontra o próprio eixo, aquele centro de equilíbrio? É um desafio que, olha, todo mundo enfrenta uma hora ou outra. E a resposta, a ferramenta para essa questão toda é um exercício, uma prática diária. Um método simples, mas muito profundo, chamado desidentificação. É como se fosse a chave para a gente começar a desenrolar esse nó. Ok, agora vamos para a parte boa, a prática. Essa parte é sobre o exercício em si, um método que a gente pode chamar de um verdadeiro encontro de si mesmo. O mais interessante aqui é que a abordagem é meio que o contrário do que a gente espera. Em vez de tentar definir o que se é, o exercício é focado em entender com total clareza tudo aquilo que a gente não é. É um processo de eliminação, sabe? Para revelar o que sobra, a nossa essência. E aqui começa a prática de verdade. É preciso internalizar isso. Os problemas são circunstâncias, são desafios, mas eles não definem a sua identidade. Você não é os seus problemas. A mesma coisa vale para a angústia, para a tristeza. Elas são emoções, são como ondas que passam pelo oceano do nosso ser, mas elas não são o oceano inteiro, entende? Elas vêm e vão. Isso vale também para nossa mente. Aquela tempestade de pensamentos confusos, negativos, que às vezes parece que toma conta, eles são só atividade mental, não são a sua essência. E esse talvez seja um dos mais difíceis de aceitar, mas é igualmente verdade. O corpo pode estar passando por uma condição, uma doença, mas o ser que habita esse corpo é algo muito maior. Uma ótima forma de enxergar isso é pensar nessas experiências, a tristeza, o problema no trabalho, a doença, como se fossem roupas. A gente veste uma roupa, usa por um tempo, depois tira. Elas não são a nossa pele, muito menos quem a gente é por dentro. São temporárias. Então, se a gente não é nada disso, o que a gente é? Somos o observador. Aquele ser consciente, sabe, íntegro, completo, que passa através de todas essas experiências, mas que continua ali, intacto, separado delas. E como é que a gente aplica isso no dia a dia, no calor do momento? É simples. Quando vier uma emoção forte, tipo raiva ou angústia, o primeiro passo é pare e observe. Só observe. Segundo passo, diga lá dentro: eu tô te vendo, raiva, mas você não sou eu. E o terceiro passo é reafirmar sua identidade. Eu sou o ser que te observa. Esse é o encontro de si. E o que acontece quando essa prática vira um hábito? Bom, aí o resultado é transformador. Ela ativa o nosso livre-arbítrio, ativa a nossa capacidade de escolher conscientemente como a gente vai responder à vida. E isso, claro, nos leva a uma das maiores perguntas da filosofia. Afinal de contas, a gente tem mesmo livre-arbítrio? Somos livres para escolher ou somos só um monte de reações biológicas, de condicionamentos? A resposta pode ser um pouco surpreendente. Sim, o livre-arbítrio existe. O detalhe é que ele não é constante. Ele não está disponível para a gente o tempo todo. E entender quando ele aparece é a chave de tudo. E essa comparação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa assim, quando estamos no piloto automático, sabe, fundidos com a raiva, com medo, a gente é como um rádio biológico, só tocando uma programação antiga. Nesse estado, não tem livre-arbítrio.
Agora, no instante em que a gente se afasta e se torna um observador, a gente assume o controle. A gente vira o locutor que decide o que vai tocar no rádio. É nesse momento que o livre-arbítrio se manifesta. Ou seja, o propósito do encontro de si é justamente esse: aumentar os momentos em que se está no controle consciente, no estado de observador. É ali que a verdadeira liberdade de escolha se torna possível. E toda essa jornada que a gente fez, da identificação até a prática e o livre-arbítrio, nos leva a um destino final, o reconhecimento e o exercício da nossa soberania pessoal. É importante guardar essa metáfora. A nossa máquina biológica, com seus impulsos e reações, é o rádio. Mas a nossa identidade de verdade, a nossa consciência, ela é o locutor. É quem está no comando. E para resumir tudo numa única frase poderosa, as experiências, boas ou ruins, elas vêm e vão. Mas a gente não é a experiência que passa, a gente é a consciência permanente que viaja através dela. Olha, o conhecimento foi compartilhado, mas o poder de verdade não está em saber, está em fazer, né? A decisão de aplicar essa prática, de encontrar o próprio centro e de exercer a própria soberania, essa decisão é inteiramente pessoal. E no fim, a questão muda de figura. Deixa de ser uma discussão filosófica sobre se o livre-arbítrio existe ou não. Ela se torna uma pergunta prática, para agora. Quantas vezes ao longo do dia de hoje, cada um de nós vai escolher sair do piloto automático e usar esse poder de escolha? A resposta está em cada momento.